Oi, crianças! Hoje nós vamos ver mais uma história da Bíblia. E essa história que nós vamos aprender hoje está lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. É a história sobre Samuel. Samuel era filho de Ana. E Ana, antes dessa história que a gente vai contar hoje, queria muito ter um filho, mas ela não podia. Então ela orou ao Senhor e pediu um filho a Deus. E ela se comprometeu, dizendo a Deus que se ele desse um filho a ela, ela dedicaria a vida do filho dela ao Senhor. Então, Ana engravidou e teve Samuel. E Ana decidiu, quando ele estivesse um pouquinho maior, levá-lo para o profeta Eli. O profeta Eli era aquele que escutava o que Deus queria para o povo e transmitia para o povo. Então era ele que ensinava o povo de Israel. E se Samuel morasse com ele, ele iria aprender como servir ao Senhor. Então Samuel, quando ele estava um pouquinho maior, mas ainda criança, foi morar com o profeta Eli. E certo dia, quando Samuel estava lá dormindo na casa, junto com Eli, ele estava dormindo e de repente ele começou a ouvir uma voz. Samuel, Samuel! Ele acordou rápido e foi até o profeta Eli e falou: diga, Eli, você me chamou? Eli disse para ele: não, eu não te chamei, pode voltar a dormir, Samuel. Então Samuel voltou a dormir. De repente, ele está lá dormindo e ele escutou de novo: Samuel, Samuel! Ele levantou de novo e foi até Eli e disse: Eli, você me chamou? Ele virou para ele e falou assim: Samuel, eu não te chamei, pode voltar a dormir. Eli não estava entendendo por que Samuel estava indo toda hora lá. Samuel voltou para a cama dele e voltou a dormir. De repente ele escuta de novo: Samuel, Samuel. Samuel levantou mais uma vez e foi até Eli e disse: profeta Eli, estou aqui, o senhor me chamou? Eli olhou para Samuel e disse: Samuel, eu não te chamei, mas esta voz é do Senhor. Então, quando você escutá-la mais uma vez, diga: estou aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Então Samuel prestou muita atenção no que Eli lhe falou e voltou a dormir. E mais uma vez ele ouviu: Samuel, Samuel. E quando ele ouviu isso mais uma vez, ele levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Então Deus falou com Samuel, assim como estou falando com você. E ele contou muitas coisas para Samuel. E Samuel, quando ele cresceu, se tornou um profeta, um dos maiores profetas que o povo de Israel já teve. E era ele que transmitia a palavra de Deus para as outras pessoas. Naquela época, Deus falava assim com as pessoas. E ele falava com os profetas, como era Samuel. E o profeta ensinava para o povo. Mas hoje, ele não fala mais assim, não é mesmo? Hoje ele fala através da Bíblia. E eu quero que você aprenda com essa história, que nós aprendamos com essa história, que a Bíblia é o modo que Deus usa para falar comigo e com você. A gente não vai estar dormindo à noite e escutar o nosso nome. Não, isso não vai acontecer mais. Isso aconteceu lá atrás com Samuel. Hoje, a gente pode escutar a palavra de Deus através da Bíblia. Por isso, é muito importante que a gente leia a Bíblia. Quando a tia fala para você tentar ler todo dia, é porque na Bíblia está escrito tudo o que Deus quer que façamos, o que nós não devemos fazer, como nós devemos agir. Está escrito tudo o que a gente precisa para viver e ter uma vida que deixa Deus feliz e alegre, uma vida de gratidão. Por isso é muito importante a gente ler a Bíblia. É o modo como Deus fala conosco. E nós precisamos ter a mesma atitude de Samuel, de Senhor, eu estou aqui, o seu servo te ouve, e agir conforme a palavra de Deus para agradar a Deus e honrar e glorificar o nome dele. Não é muito legal essa história? Ver como Samuel estava disposto a servir a Deus e a ouvir o que Deus tinha para contar para ele, e ele iria agir como Deus falou. Então, nós devemos levar isso muito a sério. A Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é a palavra de Deus e nela Deus fala conosco. Sim, Deus fala comigo e com você através dela.
Por isso devemos ler e todo dia separar um pouquinho do nosso dia para ler um versículo ou uma história e orar. Você lembra que em algumas histórias passadas eu ensinei a vitamina BO, aquela vitamina de 2 letras, B de Bíblia e O de oração, que nós devemos ler a Bíblia e falar com Deus através da oração todos os dias, para a gente poder crescer em Cristo. Eu quero crescer, e você? Eu também quero ouvir o que Deus tem para me dizer. E você? Você quer também? Então não vamos deixar de ler a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Pessoal, a nossa história terminou e eu quero deixar um versículo já para você ir treinando e abrindo a sua Bíblia. Você vai abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 16. E nós vamos decorar o versículo 7, a segunda parte dele, que diz assim: o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então vamos decorar esse versículo e vamos ler a Bíblia. Essa é a maior tarefa que eu vou te dar hoje. Ler a Bíblia todos os dias. E a outra tarefa que eu vou te dar é você fazer um desenho bem bonito de Samuel dormindo e Deus falando com ele. Tá bom? Vamos orar agora. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque através dela o Senhor fala conosco. Nos ajuda a termos vontade de ler a tua palavra e alegria, Senhor. Nos ajuda a ler ela todos os dias para aprendermos mais do que o Senhor quer de nós. E assim como Samuel, estarmos prontos para te ouvir e agir conforme o Senhor nos manda. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal. Não deixem de ler a palavra de Deus e saber o que Ele quer e o que Ele fala para nós.